Oi, gente. Em uma primeira grande vitória do governo eleito Lula, a PEC da transição foi aprovada com a votação expressiva, 64 votos a 13, 64 votos a 14, não é? E as tentativas dos oposicionistas, tentativa dos bolsonaristas de diminuir o valor de 145 bilhões para 100 bilhões foi derrotada, e a tentativa dele de reduzir o prazo de 2 anos da PEC para 1 ano também foi derrotada. Essa é uma grande vitória do governo eleito, é uma vitória maiúscula para permitir que se amplie o teto de gastos em 145 bilhões por 2 anos para bancar parcelas do Bolsa Família, né, com adicional de R$ 150 por criança e outras garantias importantes de financiamento. Foi uma vitória gigante do governo Lula. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo do UOL mostrando o final da votação e alguns comentários. Depois eu teço mais comentários sobre essa grande vitória do governo Lula. E uma grande vitória do Brasil, porque isso é necessário para garantir investimentos. E uma das obrigações que o governo Lula se comprometeu é substituir o teto de gastos. E isso tem que acontecer. O teto de gastos tem que acabar e tem que ser substituído por uma nova regra fiscal. Eu, particularmente, defendo superávit primário. Ou seja, se o Brasil aumenta a arrecadação, você pode aumentar os investimentos. Você tem a obrigação do limite, tem a ver com a arrecadação. E se você tiver que furar o superávit primário, porque se num ano teve algum tipo de problema, aí sim você negocia com o Congresso a possibilidade e você tem justificativas e isso é negociado. Mas a regra fiscal deve ser não o teto de gastos que limita investimentos em saúde e educação, mas sim uma regra que já existiu no Brasil durante o primeiro governo Lula, que me parece muito melhor. Vamos ver o final da votação e alguns comentários. Vamos lá. Está encerrada a votação em segundo turno. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 64 senadores, não 13 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda 55, substitutivo, em segundo turno. Presidente. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão e votação, as senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Pois é, agora o texto segue para a Câmara, onde deve tramitar na semana que vem. A votação no Senado foi o primeiro teste de governabilidade do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que nem tomou posse, assume em janeiro. O senador petista Humberto Costa comemorou o resultado. Pessoal, finalmente conseguimos aprovar de maneira definitiva a emenda constitucional da Bolsa Família, que vai garantir ao governo Lula os recursos necessários para pagar o Bolsa Família de R$ 600 por mês, mais 150 por cada criança menor de 6 anos. E também recursos para a área da saúde, da educação, da assistência social e também recursos para investimento. Agora cabe à Câmara dos Deputados fazer a sua parte, aprovar essa emenda na próxima semana, para que em janeiro os nossos compromissos de campanha de garantir o Bolsa Família de R$ 600 seja efetivamente cumprido. Excelente, excelente. Só para trazer mais alguns detalhes, gente, foi no primeiro placar foi 64 a 16 e no segundo 64 a 13, né? Por se tratar de uma PEC, eram necessários 49 votos para que a proposta fosse aprovada. E o resultado foi muito melhor do que se imaginava, porque eles tinham a expectativa de 55 votos a favor, superou a expectativa, né? A oposição tentou limitar para 100 bilhões, isso foi rejeitado, e tentou limitar para 1 ano, apenas para 2023. Isso também foi rejeitado. O que é que diz o texto aprovado? Isso aqui é importante. Flexibiliza em 145 bilhões o teto de gastos até 2024, aumenta o poder do governo de transição e das comissões permanentes para que em 2023 sugerir novos destinos a recursos de uma maneira a recompor o orçamento para o ano que vem,
As emendas para atender essas solicitações deverão ser apresentadas pelo relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro. O governo Lula, e essa parte aqui é importante, fica obrigado a enviar até agosto de 2023 uma proposta para substituir ou alterar a regra de teto de gastos. Eu acho isso ótimo, vai acabar o teto de gastos, vamos ter uma outra proposta. Pessoas ligadas ao PT já estão falando que a proposta vai ser apresentada na primeira metade de 2023, ou seja, eles não vão esperar agosto, eles vão colocar a proposta na primeira metade de 2023. Qual seria uma boa proposta? Superávit primário, ou seja, você se comprometer a gastar mais ou menos aquilo que você arrecada. Aumenta a arrecadação, você pode gastar mais. Diminui a arrecadação, você pode gastar menos. Se tiver uma circunstância que você precise gastar mais, depois dessa PEC, depois desses 2 anos, aí você volta a negociar com o Congresso e diz, olha, por circunstâncias, para ter uma proposta anticíclica, mas essa regra, esse arcabouço fiscal novo, e não o teto de gastos, que é um arcabouço fiscal, como bem diz o economista e amigo meu, Paulo Gala, é uma regra totalmente equivocada. O teto de gastos precisa ser revogado. E isso daqui, para substituir o teto de gastos, é muito positivo. É excelente. O auxílio gás, que vai integrar o rol de programas que ficam dispensados de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Essa foi uma modificação também boa. Lembrando que o auxílio gás é uma coisa que beneficia muito os mais pobres, não é? Que precisam de... E a gente viu gente usando lenha, enfim. Então é uma coisa realmente muito importante. O parecer foi alterado desde que foi aprovado. Então, quais os novos pontos? Aqui, retira também do teto de gastos todas as instituições científicas, tecnológicas de inovação e não apenas a Fiocruz. Excelente o incentivo à ciência. Outra vitória importante. Amplia o prazo para que sejam executados por entes federados as transferências financeiras realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde e pelo Fundo Nacional de Assistência Social diretamente aos fundos de saúde e assistência sociais. Então, outra ajuda. O texto destrava o pagamento de emendas de relator, né? Aqui vale também para 2022 e tal. Enfim, uma grande vitória. E agora vai para a Câmara, né? Por se tratar de uma emenda à Constituição, passará por 2 turnos na Câmara. A tentativa dos aliados do presidente Jair Bolsonaro de desidratar o texto no Senado não funcionou. Diante da derrota, eles vão tentar articular mudanças nos deputados. E agora é muito importante essa vitória na Câmara. Eles afirmam que o presidente Arthur Lira se comprometeu a carimbar o texto que saiu do Senado, ou seja, votá-lo sem alterações. E aí tem aquela negociação do PT a apoiar o Arthur Lira. É um apoio que está condicionado a isso. Então, a gente não tem nenhuma simpatia pelo Arthur Lira, mas é interessante compreender por que, que o PT está apoiando o Arthur Lira. Está apoiando o Arthur Lira justamente para aprovar isso daqui, né? E aqui tem elementos que têm sido negociados para aprovação. Se você quiser ver como cada senador votou, você pode olhar essa lista aqui. Vocês vão ver que toda a oposição votou, que era oposição e agora vai virar governo, votou a favor. E na maioria dos votos contra tem um monte de bolsonaristas. O pessoal do PL, que é bolsonarista. Claro, porque esse pessoal quer ver o Brasil pegar fogo. São contra o Brasil. Não é? Eles não se importam que tanto o Lula quanto o Bolsonaro tinham prometido garantir o valor de R$600 nessa forma de auxílio que agora volta a se chamar Bolsa Família. Eles não estão nem aí para isso. E por isso que votaram dessa maneira. Votaram contra no primeiro turno. Tá aqui, ó. E votaram, aqui quem votou a favor, claro, o pessoal do PT e dos aliados, e da base aliada agora, e votaram contra no segundo turno, ó. Muita gente do PL e o pessoal de direita. Enfim, eu vou deixar esse link no comentário fixado. Torço para que vocês também assistam a minha live hoje, às 8h15, 8h20 aqui no canal Nova Máquina do Tempo, que eu vou falar sobre essa grande vitória do Lula e do Brasil na PEC da transição no Senado. E agora o texto vai para a Câmara, tomara que a gente consiga uma grande vitória por lá também. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.